Olá, boa tarde. Bom, pessoal, me chamo José Alberto, eu sou engenheiro eletricista aqui no Parque Tecnológico de Itaipu. Eu vou estar falando um pouquinho com vocês aqui sobre internet das coisas. Bom, a gente vai estar abordando alguns tópicos, né? Eu separei aqui internet das pessoas, internet das coisas, quem liga, o quão grande é, e IoT, desenhando experiências. Primeira coisa, bom, tudo começou, na verdade, com a internet das pessoas, né? Hoje a gente praticamente não consegue mais viver aí sem o nosso smartphone, sem o nosso computador, onde a gente compartilha aí desde de nossas fotos, nossos contatos, enfim, a gente hoje é totalmente conectado em todos os sentidos, né? A gente pede comida pela internet, a gente fala com parentes distantes pela internet, então isso é a internet das pessoas, né? Ela consegue conectar mais as pessoas e também possibilita ter essa facilidade, né, na questão de compartilhamento de informações. A internet das coisas nada mais é do que essa conexão, mas não só entre pessoas, entre coisas também, né? O que são isso? Então, a gente começa, a partir do momento que a gente tem a internet das coisas, a dar sentidos e comunicação para essas coisas. Vou dar um exemplo. Hoje, o seu celular, ele tem o sentido de visão, ele tem um sentido de acelerômetro, que às vezes é um que até você não tem, né? Um sentido de visão infravermelho. Então, a gente consegue dar sentidos a mais aí para as coisas, né? E consegue dar comunicação. Né? Essas coisas, elas são conectadas. E aí, aqui eu trago uma definição, né, de internet das coisas que eu acho bacana, que é a seguinte: a IoT é aquele negócio que faz com que aparelhos que durante décadas funcionaram sem maiores complicações passem a pedir a senha do Wi-Fi de uma hora para outra. Ou seja, hoje a gente tem equipamentos aí, cafeteira, geladeira, enfim, os mais diversificados possíveis, que já começam a pedir a senha do nosso Wi-Fi. Mas para que eles estão pedindo isso, né? Porque esses equipamentos, eles já estão conectados, né? Eles já conseguem fazer algo mais aí para o seu dia a dia, para facilitar a sua vida com esse tipo de conexão. E aí aqui eu coloquei um exemplo, né, de IoT do dia a dia aqui, só para a gente entender. Então, eu começo o meu dia lá, tô dormindo, né, coloquei um despertador ali para aproximadamente 5:30 da manhã, e o meu relógio, meu smartwatch, vai estar verificando meu batimento e vai, dentro de uma faixa de tempo ali, verificar qual que é o melhor momento para me acordar, para não me acordar lá do sono profundo e fazer com que eu acorde de mau humor. Então, ele já verifica ali para acordar eu no melhor momento. Acordei, né, levantei, foi uma noite quente, então a minha casa, lá, o meu sensor de temperatura que tem na minha casa já percebe isso, e então ativa já o ar-condicionado lá da minha cozinha, onde eu vou ir para esse momento, e desativo do quarto, porque eu já saí desse ambiente e não vou precisar mais ter um controle de temperatura nesse ambiente. Beleza, cheguei na cozinha, meu café já está pronto, porque ele sabia que, a minha cafeteira sabia que eu ia acordar às 5:30, então às 5:25 ela já começou ali a fazer o meu café, e a cortina da janela da minha casa já se abriu ali para economizar a questão de energia, né, e não precisar acender a luz. A partir daí, eu já vou para o meu carro, né, entro no carro, ele já me diz ali qual que é o melhor trajeto que eu vou fazer, a porta da garagem já abriu, e mais, o carro ligou um pouquinho antes também para ligar o ar-condicionado, para que eu conseguisse chegar ali e tivesse, enfim, um condicionamento melhor, né, tivesse mais facilidades ali no quesito de controle de clima do ambiente, do carro, enfim, tivesse um ambiente mais agradável, na verdade. Entrei no meu carro, ele já me informa que eu tenho uma reunião às 8:30 e que por conta do trânsito eu vou me atrasar. Então, ele já enviou um e-mail para os demais participantes da reunião para avisar que eu vou ter um atraso por conta do trânsito. Ou seja, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, claro que de forma um pouco mais lúdica, né, é a internet das coisas. São as coisas conectadas, trabalhando ao meu favor.
Aqui eu coloquei algumas notícias, né, até um pouco mais recentes, de alguns exemplos do que é o Internet das Coisas na nossa vida, né? Então, eu coloquei um aqui que é até bem conhecido, que é a questão do Apple Watch. Havia um usuário que desmaiou, né? Na verdade, ele teve um acidente lá de bicicleta, o relógio percebeu que ele teve acidente, chamou a emergência, né? E como ele havia desmaiado, quando ele acordou, a emergência já estava ali, enfim, já fez o atendimento sem que nenhum humano tivesse solicitado, né? Foi tudo feito via a internet das coisas. Um outro exemplo bem bacana aqui é a questão da atualização um outro exemplo da Huawei aqui, né? Que é o quê? Eles atualizaram o software, então estava acontecendo a pandemia, eles já mudaram a questão do smartwatch para ajudar a detectar a Covid. Ou seja, um smartwatch que antes servia, há um tempo atrás, só para ver a hora, né, um relógio, hoje ele serve para me ajudar a detectar uma doença, né? Então, além disso, também tem outros equipamentos, como, por exemplo, o oxímetro. Então, a gente consegue usar essas coisas para ajudar a gente no dia a dia, mais uma vez. E outro que eu coloquei aqui que eu achei bem interessante, que foi um aplicativo desenvolvido com beacons. Beacons, eles são alguns sensores Bluetooth, tá? Que mandam alguns sinais, né? Eles ficam disparando sinais, por isso que beacons, né? Lembra sinaleiros, né? Ou o sinal de navio lá, né? Desculpa, eu acabei esquecendo o nome aqui, mas aquele sinaleiro que fica rodando, mostrando para o navio qual que é a posição. Então, ele serve de referência aqui para ajudar os cegos a pegarem metrô. Como que ele faz isso? O cego vai andando ali com o celular e a partir do momento que o celular vai detectando, né, mais uma vez, eu dou um sentido para o meu celular, que é detectar o sinal do Bluetooth, né? A partir do momento que ele chega perto, ele fala, opa, aqui tem uma parede, aqui tem um corredor, e eu vou passando essas informações via áudio para o usuário, né? E aí aqui eu trago um alerta, né? Eu acho que não tem problema nenhum meu relógio saber onde eu tô, quantas horas eu dormi, desde que só ele saiba. Então a gente sabe que isso também é um dos grandes desafios, né, do Internet das Coisas, como é uma coisa que tem sido feita muito rápido e vem sendo feita por várias empresas, enfim, de todas as formas, né? Vem de todos os lugares do mundo, enfim, vem de todos os lugares do mundo e muitas vezes a gente não consegue ter o tempo suficiente para validar a questão de segurança, para validar a questão de privacidade aí desses equipamentos. Então, aqui é só um alerta, né? A gente tem que tomar cuidado, então, nesse sentido, de ter essa questão, esse cuidado com a privacidade e, enfim, cuidar para que esses dispositivos tenham a segurança necessária, né? E aí eu coloquei aqui, quem liga, né? Quem que se importa com esse tal de internet das coisas? Hoje, as maiores empresas, eu coloquei algumas aqui como exemplo, mas as maiores empresas aí do mundo, todas têm investimentos milionários, se não bilionários, em internet das coisas, tá? Então, todo mundo já sabe, já é algo assim que não é mais uma novidade, digamos assim, todo mundo já tem o conhecimento de que a internet das coisas vai ser algo que vai gerar muito dinheiro, que vai gerar novos negócios, então todos estão muito alertas para isso. E aí eu coloquei aqui um estudo da McKinsey, só para a gente entender qual que é o tamanho disso, de quanto que a gente está falando, né? Então, eles estimam aí que o impacto do IoT na economia global será em torno de 4 a 11% do PIB do planeta. De quanto que a gente está falando aí? A gente está falando de trilhões de dólares, tá? De cerca de 4 aí a 11 trilhões de dólares. E ainda, 40% desse impacto vai ser captado por economias emergentes, que é, no caso do Brasil, aí, um valor de 50 a 200 bilhões de dólares. Então, isso de impacto econômico anual, né? E uma estimativa para 2025. Então, vejam que é um mercado, assim, realmente muito grande, né? E isso acaba gerando muita oportunidade para a gente. E aí aqui, bom, coloquei mais algumas notícias, né? Então, a cada segundo, 127 devices são conectados à internet pela primeira vez. E aqui eu não estou mais falando só de smartphone, eu não estou falando mais
só de Smart TV, eu estou falando de um relógio, eu estou falando de um tênis, então aqui eu estou falando de diversas coisas mesmo. E aí aqui também coloquei mais algumas, isso aqui são todas notícias, tá? Eu dei uma pesquisa simples, assim, no Google, IoT e tal, tamanho, só para ver qual que eram os trendings, né? E aí, pô, a gente tem um total de investimento aí de 15 trilhões em IoT até 2025, então é bastante, a gente está falando de bastante dinheiro, de bastante oportunidade. E aí aqui eu trago um filme, né, na verdade, até aqui eu acho muito bacana esse filme, porque ele traz alguns insights bem interessantes sobre tecnologia, até eu havia visto aqui um comentário, né, a Maria ali colocou, né, muito prático, mas ao mesmo tempo leva a gente a ficar cada vez mais dependente e um pouco preguiçoso. Realmente, e às vezes, e aí eu trago aqui um insight no filme, né, a gente tem muita tecnologia e pouca empatia. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho a imagem do equipamento ali que me ajuda a comer e que mais me atrapalha do que me ajuda, né? A gente tem que entender também, começar a entender um pouquinho mais, principalmente essa questão de empatia, né? De como que eu devo ajudar a pessoa, como que a minha solução vai atender realmente a demanda da pessoa, e se também ela vai estar criando outro problema, né? Às vezes, eu gero uma solução que me traz outro problema. Eu dou alguns exemplos, né? Pô, eu gerei lá uma tecnologia super nova, mas ela não funciona com nenhum dos meus outros dispositivos, então eu vou ter que trocar tudo. Enfim, esse tipo de coisa, né? E aí, de novo, né? Ter a tecnologia por si só não quer dizer que eu vou ter nenhum produto e nem que eu vou atender, né, as demandas, né? Então, é sempre muito importante a gente estar muito preocupado em como vai ser utilizado isso, para que isso vai servir, do que só estar preocupado em desenvolver lá a tecnologia mais revolucionária de todos, que eu não sei para que eu vou utilizar, né? E onde que vem, né, onde que entra o IoT nessa história, né? Como eu falei para vocês, já havia comentado, né, é um mercado que ele tem tido um potencial muito grande e ele tem uma previsão de ter muita oportunidade, né? Então, cada vez mais eu vou ter objeto conectado, cada vez mais eu vou ter um device novo desenvolvido. Então, como isso está, digamos, num ápice aí de desenvolvimento, né? É importante que a gente tome cuidado, da mesma forma como a gente toma com a questão de software, na hora de desenvolver esse dispositivo, para ter o cuidado, o sentimento de empatia, para que esse dispositivo atenda realmente a demanda, né, da pessoa. E aí aqui eu pego uma hashtag, Internet of Useless Things, né, coisas inúteis, né, Internet de coisas inúteis. Eu dou alguns exemplos aqui, né, então, track intestinal, você come ali para saber quanto tempo levou a sua digestão, ou ainda, um marcador de página de livro. Aí, será que eu realmente preciso de um dispositivo que me mostre no celular em que página eu parei do livro? Então, esse é o questionamento que eu trago, né? Ou será que eu preciso de uma bandeja que conta quantos ovos eu tenho na minha casa, se já acabou? Talvez não seja tão necessário assim, né? Ou ainda, esse aqui é um anel, né, que manda um tweet quando eu faleço. Então, assim que eu falecer, ele já manda um tweet lá para mim, para os meus familiares, avisando que eu faleci, enfim, deixando uma mensagem de adeus aí, né? Ou uma colher que me ajuda a comer um pouquinho mais devagar, né? Que se ajusta conforme eu tento comer mais rápido, ela diminui ali a quantidade para ajustar a velocidade que eu estou comendo. Então, de tudo isso aí, eu trago essa chargezinha que é bem interessante, né? Meu time desenvolveu uma solução super inovadora, mas eu estou procurando um problema para resolver com ela. Ou seja, às vezes eu invisto muito ali na tecnologia, na pesquisa para desenvolver a solução, mas solução para quê, né? Será que eu estou fazendo tecnologia por fazer tecnologia? Será que isso me ajuda em alguma coisa, né? Então, eu falo que quando a gente trata ainda de um país como o nosso, né, que é um país emergente, e que os nossos recursos, eles são restritos, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? A gente tem que tomar muito cuidado onde a gente está investindo o nosso dinheiro, em que pesquisa ele está sendo aplicado. Será que aquela pesquisa realmente vai trazer
uma solução para um problema que eu tenho real aqui no meu país, né? Então, é sempre muito importante a gente tomar esse cuidado, né? De investir o esforço no problema correto e não investir no problema errado, né? E aí, eu começo aqui a falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos dados, né? Eu falei que eu tenho um dispositivo que hoje é um tênis, que é um relógio, que é uma cafeteira, e aí, beleza, quanto de informação isso gera para mim, né? A gente sabe que hoje a gente tem aí também diversas redes sociais, e aí eu trago aqui apenas para vocês terem uma ideia, né? De quanto dado a gente está falando. Hoje, isso aqui são dados a cada 1 minuto do dia, tá? Então, a cada 1 minuto por dia, eu tenho 150 mil mensagens, né, de Facebook, ou ainda eu tenho 70 mil inscrições no LinkedIn em trabalho, ou 41 milhões de mensagens no WhatsApp. Ou seja, isso aí gera muita informação, gente. Hoje, a gente sabe que o novo ouro do momento aí é a questão dos dados, né? Então, isso gera muita informação. Entretanto, o dado por si só ele não gera valor, né? Eu ter lá todas as mensagens do meu celular salvas em algum lugar, ou eu ter, vou dar um exemplo, né? Eu guardo todas as contas que eu faço, todos os meus consumos, mas beleza, o que você faz com isso? Não, eu guardo lá. Então, enfim, isso acaba não gerando muito valor, né? É a mesma coisa que eu não ter guardado, eu acabo não tendo um valor gerado em cima desse dado, né? O dado por si só não me serve para muita coisa. Entretanto, se eu começo a utilizar esse dado, analisar esse dado de uma maneira melhor, eu posso começar a tirar informações mais interessantes disso. E aqui eu dou um exemplo, né, do ESPN aí de futebol. O que acontece? Eles fazem um rastreamento para ver ali onde os jogadores do time estiveram durante o jogo, e com base nessas imagens, né, nesses mapas aí, o treinador consegue, o técnico lá, né, consegue reorganizar o time para que ele seja mais eficiente. Então, veja só, eu não peguei apenas o dado lá, até alguns dados aparecem de curiosidade, né, durante o jogo. O jogador correu 16 quilômetros. Tá bom, correu 16 quilômetros. Para que isso me serviu, né? Por onde que ele correu? Por que ele correu 16 e não 12? Será que ele estava bem posicionado? Então, fazer esse tipo de análise é muito interessante. E aí eu coloco aqui uma coisa que é bem bacana, né? O que fralda tem a ver com cerveja? E aí a gente pode se perguntar e acabar não entendendo muito bem o que acontece, né? Mas o que aconteceu? Uma empresa aí, de venda no mercado, né? Colocou uma inteligência artificial para fazer algumas análises, sugestões, e a inteligência artificial sugeriu que a fralda fosse colocado próximo à cerveja. E aí a empresa ficou até meio assim, mas por que, né, colocar fralda junto com cerveja? Não faz muito sentido. E mas ainda assim fez essa alteração, e aí investigou e descobriu por que isso tinha uma relação. O que acontece? Geralmente o marido ia lá no fim do dia comprar a fralda, e nós homens a gente é muito direto, né? A gente vai ali, tem que comprar aquela coisa, se a gente desviar o olhar, a gente esquece. E aí o que acontece? Como o cara ia comprar a fralda, se ele passasse perto da cerveja, às vezes ele pegava a cerveja e esquecia a fralda. Ou ainda, ele ia lá, pegava a fralda e ia direto para sair do mercado, não pegava mais nada. A partir do momento que a fralda está do lado da cerveja, que está fácil ali para ele, né? Peguei a fralda, a cerveja está aqui pertinho, já peguei também. Então, eu acabo aumentando a venda de cerveja só pelo fato de eu estar colocando, né, isso junto um do outro, né, perto um do outro. Então, eu trago a conclusão aqui, né, vale a pena se atentar a serviços, né, nem sempre a tecnologia por tecnologia você consegue entregar alguma coisa, né, e o IoT, embora ele seja a tecnologia em si, ele é apenas um meio para facilitar esse tipo de serviço, ou facilitar a solução do seu problema, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. O que é o Uber? Cara, o Uber, ele tem carro? Não tem carro. O Uber, ele tem apenas o app lá, enfim, ele tem um modelo de negócio, né, de como facilitar lá
o problema da pessoa que é de se locomover de um lugar para outro de uma forma mais barata, né, e que seja rentável para ambas as partes. Ou, enfim, alguns outros aí, né, o Sem Parar. O que eu solucionei com o Sem Parar? Eu solucionei o problema do cara que tem que pegar a fila lá para poder pagar o pedágio, que mesmo que ele pagasse com cartão de crédito, ele tem que pegar a fila. Então, com o Sem Parar, opa, resolve esse problema, agora ele não precisa mais pagar a fila, ele ganhou tempo. Então, e se você for ver a tecnologia que resolveu o Sem Parar, que é o RFID, já é uma tecnologia velha. Bastou apenas utilizar isso da forma correta, né? Utilizar isso da melhor forma possível para solucionar um problema. Então, novamente, e eu reforço isso, né? Não vale talvez a pena a gente focar na tecnologia em si, né? Não ficar ali, né, focado, eu entendo muito bem de RFID, mas para que eu vou usar o RFID? Eu nem pensei nisso, mas eu sou um expert, eu sei tudo sobre RFID. Então, talvez seja interessante a gente pensar mais no problema, né, ter um pouco mais de empatia sobre o cliente para entender como chegar a uma solução interessante para ele, né, e fornecer um serviço bacana para aquela demanda. Bom, e aí eu coloco aqui como alguns desafios futuros, né? A gente sabe que a gente tem um problema na questão de infraestrutura de rede no país, e aí eu levanto mais uma bandeira aqui de atenção para o 5G, que vem aí como tecnologia para resolver um pouco desse problema da questão de infraestrutura, e vem também como o IoT numa onda de total de inovação, né? Ele não é apenas uma evolução do 4G, ele é algo totalmente diferente, que vem justamente para atender a questão de número de dispositivos, né? Eu falei para vocês que tem 127 por segundo se conectando a primeira vez. Será que a internet hoje, a infraestrutura que eu uso, vai suportar esse número de dispositivos conectados? Ou vai ter a velocidade suficiente para conseguir fazer a transmissão desses dados? Então, essa questão da infraestrutura aí, né, é um desafio grande. A questão de qualidade também, né? Quando eu falo, e aí eu dou outro exemplo, quando eu falo de um veículo autônomo, se a gente pensar num futuro aí, talvez não tão distante assim, onde eu tenho totalmente veículos autônomos, eu preciso ter uma qualidade suficiente para que um carro não bata no outro, e aí eu estou falando de microsegundos, eu não estou falando mais de 1, 2 segundos, que talvez a minha rede possa demorar para me responder, né? Enfim, o que eu coloco aqui como muito interessante para a gente é a questão que eu havia comentado com vocês sobre dados, né, e inteligência artificial também. Então, hoje a gente sabe que esse é o novo ouro do momento, e quem souber aí trabalhar com isso de forma, né, saber o que fazer com esses dados, não apenas armazenar, com certeza vai ter muita oportunidade aí na carreira, né, para utilizar esse tipo de conhecimento. Então, isso é digamos que é um déficit que a gente tem hoje no mundo todo, tá? Não é um problema só nacional, é um problema do mundo todo, ter pessoas que têm esse conhecimento, que saibam trabalhar com isso. Então, talvez seja uma linha interessante aí para se investir no quesito de educação, né, e no quesito profissional. Bom, pessoal, a minha apresentação, na verdade, era essa, tá? Aí eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Não? Muito obrigado, pessoal.